dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós iremos recapitular o conteúdo que já trabalhamos em história. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós não poderíamos deixar de fazer a nossa meditação. Isso mesmo, ouça com atenção. Um abraço à distância. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, verso 16 e 17. Você sabia que a voz da mãe tem o mesmo efeito de um abraço e é capaz de acalmar os filhos? Foi o que mostrou um estudo realizado pela Universidade de Chicago. Os cientistas acreditam que ao ouvir a voz da mãe, mesmo por telefone, o cérebro recebe estímulos parecidos com aqueles enviados durante um abraço. Isso quer dizer que até à distância a voz das mães tem efeito de acolhimento e conforto. Está na Bíblia. Deus nos enviou o Consolador para nos acalmar, nos confortar e fazer que nos sintamos mais perto do Pai. O Espírito Santo é capaz de nos acolher quando precisamos, por isso nunca estamos sozinhos. Assim como o abraço carinhoso de uma mãe, o Espírito Santo nos faz sentir nos braços de Deus. Ele pode acalmar o seu coração hoje, não importa o que aconteça. Lembre-se de que você nunca está sozinho. Quer se sentir abraçado? É só pedir. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, pela proteção desse dia. Pedimos que o Senhor esteja cada dia conosco, nos carregando em seus braços, nos abraçando e nos acalentando. Fica conosco neste dia, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Como é bom aprender com histórias, não é verdade? A Bíblia nos traz histórias extraordinárias que nos ajudam em nossa caminhada. Que a cada dia você possa aprender e fazer o seu melhor, com amor, com carinho, com dedicação e, lógico, respeitando todos os seus colegas e as pessoas que estão ao seu redor. Faça a diferença aonde quer que você esteja. A história é exatamente o conteúdo e a matéria que nós iremos trabalhar neste momento. Lembram que nós já estudamos sobre os bairros, a história dos seus bairros, como que as pessoas que estão chegando ou que ali chegam naquele bairro contribuem tanto para a história como também para a escolha do nome daquele bairro. Nós também vimos que alguns povos que migraram de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ou até mesmo de um país para o outro, trouxeram as suas culturas, os seus costumes e também fizeram a diferença e fazem a diferença até hoje no lugar em que estão. Nós também estudamos sobre o patrimônio cultural, sim, em especial os patrimônios culturais de cada bairro. Você teve a oportunidade de pesquisar e tentar descobrir qual é o patrimônio cultural aí da sua cidade. Eu postei nas aulas anteriores um vídeo que falava sobre os patrimônios. Nós vamos agora só ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, falando um pouquinho sobre a cultura. Nós já vimos que a cultura é tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. Sim, o que você aprende com a sua família, com seus pais, o que você aprende na comunidade onde você mora, aonde você tem crescido, na escola e nos diferentes meios de comunicação nós temos adquirido e nós temos conhecido um pouco mais da cultura aonde vivemos, como também da cultura de outros países. Por exemplo, o que está incluído nessa cultura? A alimentação, o trabalho, o modo de vestir, o estilo de música que as pessoas gostam de ouvir. A cultura ela é muito dinâmica e ela está em constante transformação. Você pode observar aí no nosso slide
que nós temos a imagem de uma cidade, é lá da Índia. Dá para observar mais ou menos o estilo de roupa que eles estão usando. Você pode observar, logo aí embaixo nós temos uma outra cidade e logo no terceiro quadrinho nós temos também uma outra cidade. Veja a diferença de um lugar para o outro. Cada cidade tem a sua cultura, o seu modo de viver, o estilo de comida que gosta, o estilo de dança. Muitas pessoas gostam de dançar e cada região tem seu estilo de música e o estilo de dança, como também o estilo de comida. Veja só aqui do lado, nós temos aqui uma pessoa que está vendendo o quê? Acarajé. Quando você fala de acarajé, você lembra de onde? Claro, aqui da Bahia. Por quê? Porque o acarajé é cultural da Bahia, é a cultura da Bahia. Veja como é importante a cultura. E nós podemos também citar que nós vivemos e nós temos hoje a cultura moderna, aonde nós estamos constantemente compartilhando as nossas culturas e juntando a cultura lá da região centro-oeste com a cultura do sul, com a cultura do nordeste. Nós temos aí várias culturas modernas, como também nós temos a cultura urbana, que nós também já estudamos. A cultura urbana faz parte o quê? Da região urbana de uma cidade. Em nossa atividade de revisão, nós temos algumas perguntas que iremos trabalhar e iremos acrescentar algumas informações. A questão 1 diz assim: os nomes são muitas vezes um indicador das diferenças existentes entre os bairros de uma cidade, já que eles costumam estar associados a alguma característica específica da história, a época da formação. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então você pode ver nessa pergunta que o nome da cidade tem muito a ver com o contexto histórico e o nome também dos bairros. A opção 1. Os bairros são todos iguais? São? Não, os bairros não são iguais, são totalmente diferentes. Pode ter alguma coisa parecida, mas são diferentes. Alternativa falsa. As cidades são compostas de vários bairros? Sim, as cidades são compostas, contém vários bairros. Opção verdadeira. Dentro de cada cidade, existem bairros com histórias diferentes? Sim, verdadeiro, existe. Por quê? Cada bairro tem a sua história. Todos os bairros são novos? Não, nós temos muitos bairros antigos. Opção falsa. Nós temos muitos bairros antigos e as suas histórias são extraordinárias. Questão 2. A escravidão existiu no Brasil entre 1534 e 1888. Foi um período em que as pessoas eram trazidas da África para trabalhar como escravas nas fazendas de produtos agrícolas. O trabalho era muito pesado e os escravos não tinham liberdade para fazer o que queriam e recebiam castigos quando se recusavam a realizar o trabalho. Muitos escravos fugiam para lugares distantes, onde podiam ser livres e formavam comunidades chamadas de... Existe uma comunidade específica e se formaram alguns bairros. E esses bairros, essas comunidades em especial, são chamadas de libaneses? Não. São chamadas de remanescentes? Não. São chamadas de quilombos. Muito bem, a resposta correta é quilombos. Você pode confirmar no seu livro e recapitular um pouquinho mais sobre a história dos quilombos. Questão número 3. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No entanto,
Depois que os povos de outros continentes chegaram ao país, os índios foram perdendo a posse das terras. Pesquise. O que é FUNAI? FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Para que foi criada? Ela foi criada como uma organização aqui no Brasil para trabalhar em defesa e também na preservação dos povos indígenas aqui em nosso país. Questão 4. Assinale com X as alternativas corretas. Primeira opção. Os objetos que pertencem a pessoas e as acompanham ao longo da vida têm um valor sentimental? Tem? Tem. Se a pessoa guarda esse objeto ao longo da sua vida, algum valor sentimental ela tem. Lembra da história que nós lemos da menina que guardava sua bicicleta por mais ou menos 36 anos? Sim, aquela bicicleta tinha um valor sentimental para ela. Opção 2. Não é importante conhecer a história do nosso bairro e da nossa cidade? Claro que é importante. Nós precisamos conhecer a história do lugar onde nós moramos, a história do nosso bairro, a história da nossa cidade, a história do nosso estado, a história do nosso país e muitas outras histórias. Então, essa alternativa não está correta, não marque X. Terceira opção. Os patrimônios culturais coletivos pertencem somente a uma pessoa? Não. Se os patrimônios são coletivos, significa que pertence a mais de uma pessoa, 2, 3 ou melhor. Pode pertencer a um bairro, pode pertencer a uma cidade e até mesmo ao país, como nós já vimos alguns exemplos em nossas aulas anteriores. A quarta opção. É importante valorizar e preservar os patrimônios coletivos? Sim, é extremamente importante preservar. Se eles são patrimônios, ele tem uma história para se contar. Nós temos momentos de experiências, quem sabe, no local desse patrimônio, com este patrimônio, até fotos, quem sabe, né? Talvez nós tenhamos. Enfim, é muito importante valorizar e preservar, porque faz parte da história. Questão 5. Defina patrimônio. E agora, o que é patrimônio? Como nós estudamos, o nosso livro descreve da seguinte forma: patrimônio são bens que pertencem às pessoas ou a herança que é deixada por familiares ou descendentes. Então, patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma pessoa. Patrimônio cultural. O patrimônio cultural corresponde a objetos que pertencem tanto a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e que têm um valor sentimental por elas, independente do valor financeiro. Então, pertence tanto a uma pessoa quanto a um grupo de pessoas. Questão 6. Sobre patrimônios culturais nos bairros, marque um X. Afirmações corretas. Primeira, na maioria das cidades, existem patrimônios culturais? Sim, na maioria das cidades existem patrimônios culturais. Esses patrimônios podem ser objetos ou outras construções que têm valor especial para a comunidade que o produziu? Sim, pode ser. Só é considerado um patrimônio cultural estátuas e placas? Não. Como nós já vimos na questão anterior, pode ser construções, pode ser objetos, então vai muito além de estátuas e placas. Última opção. Os chafariz encontrados nas praças das cidades são exemplos de patrimônios culturais? Sim,
na maioria dos bairros existe uma história de chafariz. Alguns é difícil encontrar, porque tem muito tempo e é difícil até achar a pessoa que viveu nessa época para contar a história. Mas geralmente existe a história de um chafariz em alguns dos bairros da cidade que nós moramos. Questão número 7. Observe as imagens e marque a alternativa correta. A primeira imagem é o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, e a segunda imagem é do Teatro Amazonas, que fica no Amazonas. As imagens acima representam patrimônios individuais? Não, porque todas as pessoas têm acesso e podem usufruir deste ambiente, tanto conhecer o Teatro Amazonas como o Cristo Redentor. Elas representam patrimônios culturais individuais? Não. Patrimônios culturais coletivos? Sim. Por que coletivos? Porque pertence a toda aquela comunidade que mora ali próximo, à cidade, ao estado, e todas as outras pessoas, tanto de outros países, podem estar vindo e visitar, conhecer esse lugar e esse ambiente. Questão 8. A maneira de construir as cidades, os centros de compras, os meios de transporte, as roupas que vestimos, como a calça, jeans e boné, as tecnologias que usamos e a comida que comemos, de norte a sul do Brasil, são muito parecidos. Chamamos essa cultura que nos torna semelhante de cultura mundial moderna, cultura diferente ou cultura dinâmica. Eu vou deixar a curiosidade para você. Será que é mundial? Será que é uma cultura diferente? Ou é uma cultura dinâmica? Vamos para a questão 9. O que é cultura? E aí, o que vocês acham que é cultura? Eu acabei de explicar para vocês logo no início da aula que cultura é tudo aquilo que nós aprendemos, isso mesmo. Aprendemos com a nossa comunidade, onde nós nascemos e crescemos, aprendemos nas escolas, nós aprendemos através da comunicação, das informações que nós recebemos. Enfim, a cultura é tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Questão 10. As maneiras e costumes e as crenças que cada povo que aqui se estabeleceu foram mantidas por meio de tradições. Por isso, o Brasil é um país com muitas culturas diferentes? Ou o Brasil não tem muitas culturas diferentes? O que vocês acham? Claro, o nosso Brasil é um Brasil com muitas culturas diferentes. Lembram que os libaneses e os japoneses vieram dos seus países para o estado de São Paulo? E, de forma direta ou indireta, eles trazem um pouco da sua cultura. E os estados, cada estado tem a sua cultura diferenciada, o seu tipo de comida, o seu tipo de música, ou seja, cada lugar tem a sua cultura específica. Então, o nosso Brasil, ele é riquíssimo em diversidade de culturas. E aí, descobriu a resposta da 8? Chamamos de cultura o que nos torna semelhante de. E aí? Cultura mundial moderna, cultura diferente ou cultura dinâmica? Claro, a resposta correta é cultura mundial moderna. Essa cultura mundial moderna nos torna semelhante uns dos outros. Meus amores, eu quero te desejar bons estudos, que você a cada dia cresça em sabedoria e estatura e na graça do Senhor. E beijo especial no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.